what is our modernity? What is the modernity of today? It's really going into deep into these different contexts and researching them. The exhibitions do have a limited lifespan and then they're dispersed again all over the world. And what remains are memories, what remains are books. It's a great relaxing book for like when you're really stressed. There's a lot of energy out there that needed to find its platform. More than 500 artists from all around the world. An immense amount. Up to a younger generation of artists. It will be welcoming. It will be engaging. It will show a surprising range of art. It's preceded by 4 prologues. Prologues which are occasions to discuss, to rethink with the artist and some theoreticians what are the stakes of this modernity to come. All pieces are rather recent. The oldest one was created in 2012. More than 100 museums, art centers, artist drawing spaces, Kunsthallen, Kunstvereins from all over the world. Some wonderful new works by many artists that I did not know before. Puts everything at the same level and creates or attempts to create these connections. It would be, in a way, a cross between a theater and a museum. Would be quite an experiment. Which is why it's so interesting that this exhibition is a collaboration. I believe that people will be surprised. It kind of made everything make sense. Definitely. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui nessa tarde de sábado para participar do seminário. Primeiramente, agradecer o convite para que eu medie o seminário. Eu sou ator e especialista em artes visuais também, escrevo críticas, enfim. Vou falar brevemente sobre o seminário, só para explicar. Então, esse seminário ele nasceu do encontro dos 2 editores, Bruno Moreschi e a Cristina Garrido, editora que veio da Espanha, especialmente aqui para Sorocaba, para a Trienal. E a intenção do seminário é que os dois falem um pouco sobre as publicações, o Artbook e o This is Art Now, e também das editoras, claro. E depois também foram convidadas a curadora Marta Ramos Esquerdo e a crítica, curadora e escritora Verônica Stiger, que pretendem discutir alguns dos trabalhos desses grandes artistas que estão nas publicações. Então, cada um vai falar até 20 minutos, 15 a 20, assim, e depois eu abro para perguntas da plateia, para vocês, enfim, participarem mais. Então, vamos começar com a Cristina. Só uma coisa antes, queria pedir encarecidamente que todos desligassem os celulares. Foi um consenso nosso aqui de que, enfim, que eu pedisse isso encarecidamente para que não atrapalhasse o desdobramento do seminário. Obrigada, Renan, por a introdução. Muito obrigada a todos por vir hoje a este seminário de apresentação de nossas enciclopédias de artistas, Art Now, Artbook e This is Art Now Volume 1, de Menard Editions e Art Picker, respectivamente. A Verônica Stiger e Marta Ramos Esquerdo por nos acompanhar. Também queria agradecer especialmente ao curador Josué Matos, assim como a todo o equipo de Frestas da Artes, pela oportunidade de apresentar minha enciclopédia neste seminário e fazer possível que eu estou aqui. E, por supuesto, aos imprescindíveis curadores, críticos da arte, teóricos, que aparecem no teaser que acabamos de ver, quienes apoiaram este seminário desde o começo e deram seu valioso tempo em participar no vídeo. Meu nome é Cristina Garrido, eu sou uma artista visual, editora e curadora basada na cidade de Madrid, em Espanha. Os pido desculpas por não conseguir ainda falar sequer em portunhol, espero que vocês me possam compreender. Renan se ofereceu amavelmente a traduzir alguma coisa que eu não consiga explicar e também les invito a perguntar qualquer coisa que precisem no final das nossas intervenções. Bom, em 2011 eu fundei a plataforma editorial de curadoria Art Picker
Eu fundei esta plataforma como uma parte paralela à minha prática artística e como uma espécie de alter ego de meu trabalho. Desde então, a plataforma ha crescido, incorporando a mais gente na equipe de vários lugares do mundo. Ao que o livro This is Art Now Volume 1, lançado a finales de 2013, foi apresentado mais vezes antes na Feria de Arte Arco em Madrid, na Facultade de Artes UDK de Berlim, o Espacio Banner Repeater en Londres. Esta é a primeira vez que temos a oportunidade de apresentar nossa enciclopedia na América Latina. E aproveitando esta apresentação, também lançamos a versão em português do nosso livro, que possam ver aqui na trina. Queria também agradecer às pessoas que participaram na criação do livro, que infelizmente não possam estar aqui hoje, mas sem eles não poderia haver sido possível. O rackpicker, ou chiffonnier em francês, era um nome que se dava àquelas pessoas que, no Paris do século XIX e princípios do XX, viviam da venda de coisas recolhidas no lixo ou na rua, geralmente trapos. Eu acredito que não há uma tradução aqui em Brasil, mas acho que os portugueses o chamam trapeiro. Ele é uma figura nascida na nova cidade moderna que devolvia a utilidade e também o valor econômico àquelas coisas que o resto da sociedade havia descartado. Recordamos uma frase que o Theodor Adorno escreve a Walter Benjamin em sua correspondência em relação às passagens de Benjamin, onde Adorno lhe lembra de que também o rackpicker, apesar de ser uma figura marginal da sociedade, tinha uma importante função econômica no sistema capitalista, a de reintegrar os objetos descartados ao lixo de volta ao ciclo de intercâmbio de mercancias, devolver ao lixo um valor de uso e um valor de câmbio que não tinha mais. O nome de rackpicker foi elegido por mim como um nome de nossa plataforma para a identificação com a figura do trapeiro. Eu acredito que os artistas também somos uma figura marginal às vezes na sociedade e aproveitamos que a cidade não quer mais, ou que a cidade não vê interesse e descarta, para pensar nelas através do fazer artístico. Pero também, como trapeiro, neste processo não estamos à margem do sistema da circulação de mercancias. Ao contrário, nosso trabalho sempre está sujeito a ser consumido como uma mercancia de luxo. Por outro lado, elegimos esta palavra para enfatizar a ideia de que no capitalismo tardío todos actuamos cada vez mais como curadores ou DJs, duas figuras que não casualmente han obtenido gran notoriedade nos últimos anos, cultivando, como dice Helmut Draxler en su ensayo Crisis as Form, modos de produção secundários, como seleccionar, enfatizar e, sobretudo, reciclar materiais, imagens ou espaços preexistentes, ideados e produzidos por outras pessoas. Somos, em palavras de Joshua Simon, caçadores, coletores, habitando uma civilização muito mais avançada de mercancias. Nós acreditamos que uma dessas possíveis atualizações do rackpicker hoje possa ser uma pessoa que busca dar sentido, por exemplo, às quantidades ingentes de informação abandonadas na internet. Desde Rackpicker gostamos de questionar que é ou pode ser considerado o trabalho artístico hoje e como se construi o valor no sistema da arte, replicando ou utilizando plataformas preexistentes de legitimação e de visibilidade. Como disse antes, desde sua criação em 2011, Rackpicker tem uma parte editorial, Rackpicker Books, onde editamos livros especializados em arte e desenho, como This is Art Now Volume 1 de 2013. E também, desde este ano, contamos com uma revista de arte contemporânea, Rackpicker Magazine, e a parte de curadoria, que fazemos como nome de Rackpicker Gallery. Gostaria de fazer uma pequena introdução a nossos projetos. Primeiro, gostaria de apresentar-lhes nossas publicações This is Art Now, que até agora conta como um primeiro volume, This is Art Now Volume 1. O número 2 será lançado em 2016. This is Art Now foi lançada em 2013, primeiro em inglês, espanhol e alemão, e como disse antes, agora desde 2014 também em português. Desde seu lançamento teve uma acogida sensacional em diferentes países e pode ser encontrada nas lojas de muitos museus de arte contemporânea do mundo. É uma obra que pretende reunir jovens artistas do começo da segunda década do século XXI. O resultado é um manual completo para todos os amantes da arte, especialistas ou não,
interessados na evolução da arte contemporânea durante a última década. O livro reúne mais de 50 ilustrações de obras de 21 artistas de diferentes gêneros: pintura, fotografia, cinema, vídeo, escultura, performance ou instalação, acompanhadas de breves textos críticos. Os autores apresentados aqui não se tratam de recém-chegados ou de novas descobertas. Todos já realizaram exposições individuais ou participaram de importantes mostras coletivas de conceituados museus e instituições artísticas. Estão representados pelas galerias mais prestigiosas. Algumas destas galerias contribuem também à financiação de nosso livro. É importante destacar que nossa seleção de artistas é totalmente subjetiva, baseada numa minuciosa observação da cena positiva internacional e do mercado da arte, assim como uma intensa análise de críticas e publicações sobre o que ocorre no mundo da arte. Os artistas, como de costume, são apresentados em ordem alfabética. Uma seleção dos trabalhos mais importantes de cada artista é disposta em 4 páginas e, junto a esses trabalhos, apresenta-se uma seleção de suas maiores exposições e publicações, um retrato do artista, um statement e, naturalmente, um breve texto escrito por jovens autores estabelecidos em todo o mundo. Neste caso, os curadores e críticos da arte Alfredo Aracil, Alexis Callado Estefania, Bernardo Sopelana, Paloma Checo Cisnero, Martí Mané e Tiago de Abreu Pinto, que é brasileiro. Vou mostrar-lhes 2 perfiles dos artistas reunidos em nossa publicação para que possam ver um pouco do seu trabalho, o tipo de criadores que nos selecionamos. Alguém me perguntou se acredito em fantasmas. Em realidade, não. Só acho essas coisas fantasmagóricas interessantes. Com essas palavras, introduz-se o polêmico trabalho o jovem artista russo residente em Nova York, Alexandru Dudin. A crítica Paloma Checa Cisnero conta no livro que ele pertenece à nova geração de artistas russos atuantes depois da queda da cortina de ferro. Utiliza tanto o suprematismo quanto os trabalhos dos conceituais moscovitas como marco a partir do qual expõe sua visão da história nacional e recente. Com formação em pintura, abandona a técnica após de se mudar para Nova York no final dos anos 90, mas afirma que suas obras funcionam como pinturas de história nacional. Algunas de sus primeras obras resumen la crítica a las políticas económicas del capitalismo ruso e contemporáneo, o que convertiu numa figura mediática controversa em seu país de origem. Desde 2011 realiza o projeto Pictures of an Exhibition, podemos ver uma imagem aí, basada na construção de 29 arcos de triunfo em cidades relacionadas com a vida do compositor russo Modest Mussorgsky, para os quais utiliza mão de obra alcoolizada. Vou falar muito brevemente do trabalho de Arkadiusz Tietz. É um artista polaco. O curador Martí Mané afirma no seu livro que flui entre uma aproximação romântica, um maquinário industrial e impacto da história política no mapa cultural do leste europeu. A noção expandida de monumento, a nostalgia de um futuro por vir e os limites da produtividade definirão um de seus projetos mais aclamados, Palace Factory of the Dictator, uma enorme peça teatral basada numa estrutura de Parsifal de Richard Wagner, com 100 projeções de vídeo, um coro, alguns trabalhadores veteranos de uma fábrica de Ucrânia reencenando um protesto e a direção de antigos membros dos Sugar Cubes. Na Ópera de Malmö, na Suécia, Arkadiusz Tietz apresentou a controvérsia Ceausescu, uma performance interativa sobre o poder, o controle, as mídias. Depois do êxito do livro This Is Art Now, gostamos de lançar uma publicação mensual que não somente quedasse na seleção de nossos artistas, mas que nos possibilitara reflexionar sobre a cena contemporânea internacional de uma maneira mais imediata. Foi assim como criamos a revista Rackpicker Magazine, uma revista em 4 idiomas, inglês, espanhol, português e alemão, que pode ser adquirida nas melhores tiendas especializadas em arte, e depois também publicamos gratuitamente como PDF em nossa web. Aqui vemos umas páginas da revista, do número 1 da revista, que foi lançada este ano. São algumas das galerias que aparecem na revista. Em Rackpicker estamos interessados também no poder de transformação inerente no trabalho do curador, que achamos como uma figura análoga ao DJ, esse poder de modificar ativamente o significado e a aparência de materiais pré-existentes criados por outras pessoas.
Desde 2013, el Backpicker ha curado varias exposições em diferentes espaços. A primeira delas foi This Is Art Now The Exhibition, onde fizemos uma seleção dos artistas de nosso livro e foi exposta no Centro Laborar em Gijón, em Espanha, em 2013. As peças que selecionamos de alguns dos artistas do livro, procedentes de diversas partes do mundo, respondem a uma preocupação comum, que é o questionamento do papel da arte no capitalismo tardio e a natureza do objeto artístico na chamada era post-internet. Depois do êxito do livro e desta exposição, gostamos de tanto de trabalhar como os artistas da enciclopédia que consideramos criar um espaço expositivo virtual e físico, Backpicker Gallery, onde levar a cabo projetos de artistas contemporâneos. A diferença de uma galeria de arte normal, nós não vendemos objetos da arte, mas invitamos a nossos artistas a realizar séries limitadas de objetos como a técnica de impressão em 3D que possam adquirir-se na web da galeria. Aqui podemos ver alguns estilos da nossa web. Esta é a exposição que está agora na nossa galeria de uma artista canadense, Bernard Bragen. A exposição se chama 1, 2, 3. Eu acredito que vou dar passo agora a Bruno Modeschi. Muito obrigada por vossa atenção. Espero que gostassem da apresentação. Conversadores, acho que Backpicker, talvez a tradução para o português talvez fosse Homem do Saco, que é uma gíria que tem aqui no Brasil, talvez seja algo mais próximo disso. A equipe da Floresta Trienal, Adriana, Suzy e tantos outros, ao Sesc Sorocaba, em especial o curador José Matos, pelo convite para participar da exposição e desse curioso seminário. Eu também cumprimento todos os presentes aqui na plateia e meus colegas de mesa, Renan Rovida, Verônica Stiger, Marta Ramos Esquerdo e Cristina Garrido. Antes de qualquer coisa, é preciso destacar que o artbook, a publicação que eu irei apresentar aqui, só se tornou possível graças a um projeto ainda maior, a Menard Editions, uma editora de livros idealizada por mim e por Paulo Caivano, meu sócio, responsável por reunir uma equipe de editores, intelectuais e pensadores das mais diversas partes do mundo e das áreas de conhecimento. Na nossa sede editorial, que não é uma sala, mas é uma espécie de confluência de pensamento, nós consideramos a Menard Edition muito mais do que uma simples editora tradicional. Consideramos a Menard Edition um espaço paralelo ao mundo editorial, uma casa de publicações que não se detém a apoiar, patrocinar e publicar apenas determinados tipos de livros, como livros de arte, literatura, teoria, etc. Mas sim uma casa de publicações que incentiva qualquer tipo de criação humana, que tem entre seus principais objetivos a desconstrução e a subversão do pensamento epistemológico do conhecimento humano. Qualquer criação em forma de publicação que almeja nos fazer repensar as categorias utilizadas para dividir e organizar o nosso modo tradicional de pensar. Eu cito aqui algumas palavras bastante pertinentes de Paulo Caivano, meu sócio, no nosso material de apresentação e que eu creio que são muito verdadeiras. Ele diz: a Menard Editions é uma editora que nunca deveria ter existido, e se existe de fato é para continuar questionando sua própria viabilidade e a existência de suas publicações já lançadas. Fundada em 2012, portanto uma editora ainda muito nova, nossa casa de livros tem uma curiosa diretriz: aceitar apenas projetos que foram recusados por no mínimo 3 editoras comerciais. Isso porque nós queremos sim os recusados, os atípicos, os livros que não conseguiram encontrar ainda seus lugares no mundo. Talvez uma brevíssima explanação de algumas publicações recentes da Menard Edition pode ser bastante elucidativo para deixarmos claros o que queremos, o que gostamos e o que publicamos. Primeiro, Gaviões e Pássaros, por exemplo, é um intrigante estudo do biólogo norte-americano Otto Hudson, que defende a aparentemente bizarra tese de que gaviões não são pássaros,
e contribui para a desconstrução de toda a taxonomia proposta por Linneu e para a criação de um pensamento menos antropológico, uma visão de mundo que atua mais em forma de rede, como as considerações propostas por Bruno Latour. Da biologia e suas categorias, nós vamos para o mundo da construção e suas ferramentas. O primeiro lançamento da Menard Edition para o próximo ano, para 2015, é, na verdade, uma segunda edição, um relançamento de um livro brasileiro publicado em 82. A sua primeira edição foi um desastre tamanho de mercado editorial que imediatamente nos chamou a atenção. Nós não temos uma única notícia de sequer uma única pessoa que tenha adquirido um exemplar. Então, nós pensamos imediatamente, se não deu certo, esse livro precisa ser nosso. Eu falo do livro As Ferramentas da Teoria Prática, que traz uma discussão bastante pertinente sobre o funcionamento prático a partir da teoria das principais ferramentas utilizadas pelo homem em construções dos mais diferentes tipos. Para nós da Menard Edition, esse ar, que pode parecer de graça, é apenas uma leve consequência de se apresentar algo atípico, porque nós acreditamos piamente na pertinência dessa e das outras publicações. Por exemplo, discutir questões teóricas das ferramentas é tentar entender por que utilizamos o martelo de uma determinada maneira, quando se sabe por documentos antigos que a proposta de teoria dessa ferramenta, que a proposta de utilização dessa ferramenta, era completamente diferente do nosso uso diário contemporâneo. Fernando Banas, nosso ilustre colaborador e autor da publicação, é um daqueles intelectuais que somos completamente apaixonados e para ele teremos sempre nossas portas abertas. Trata-se do pensador que não pensa a partir de uma única categoria, de uma convenção, mas sim que parte das intersecções das coisas do mundo, um verdadeiro apaixonado pelas entrelinhas. Aliás, o segundo livro que será lançado em 2015 trata justamente de entrelinhas. Eu falo do livro O Livro dos Rodapés, que é uma compilação de mais de 500 páginas, que reúne brilhantes e fundamentais notas de rodapé do conhecimento humano ocidental impresso, mostradas de uma maneira descontextualizada, ou seja, com a defesa de que as notas de rodapé podem existir de forma livre, sem a vinculação ao seu texto principal de origem. Bom, eu fiz questão de apresentar alguns de nossos livros atípicos antes de tratar sobre Artbook, por uma razão bastante significativa e que eu creio que é, na verdade, o ponto central da minha fala aqui. Só queria interromper um pouco, deixar aqui publicado não, mas registrado, que eu também apresentei um projeto para você, e, enfim, a gente precisa discutir mais isso sobre o trabalho fotográfico que eu faço também. Sim, só para deixar. Bom, voltando. Nós da Menard Edition, nós temos o lema de propulsar o conhecimento regular do pensamento humano, mas parece sintomático considerarmos que só conseguimos viabilizar essas publicações tão desconcertantes e tão pouco vendidas graças à publicação de uma obra bastante tradicional, a antítese de nosso pensamento, que nos coloca em total contradição ao nosso discurso inicial aqui exposto, mas que também, ao mesmo tempo, o viabiliza. Eu falo de Artbook, nosso carro-chefe de vendas, uma típica enciclopédia que reúne 50 artistas contemporâneos considerados pela curadoria, crítica e mercado especializado os grandes nomes de nossa arte. Em Artbook, tudo é como deveria ser, se levarmos em conta que o dever ser é, na verdade, o parecer ser. Ali estão 50 biografias escritas segundo procedimentos típicos encontrados em outras enciclopédias, também conhecidas como Art Now, Creamer e Vitamin, publicados por algumas de nossas concorrentes. Em Artbook, por exemplo, a canadense Elizabeth Depner começou a chamar a atenção de curadores e críticos quando mostrou fotografias com intervenções em trocos de árvores retirados de florestas do Canadá. Abdul Hafayad, abre aspas, exatamente como está escrito no livro, carrega consigo a dor de ter visto morrer em seus braços 2 de seus irmãos mais velhos na Guerra do Golfo. E as fotografias de uma cama desarrumada, que constitui a obra Empty Bed, é uma criação de Bob Jerry, que, abre aspas, fotografou durante um ano uma mesma cama onde conviveu com o poeta Paul S. Eliot, seu ex-companheiro, morto por um fulminante câncer de pulmão. Bom, diversos autores chamam esses textos, dessas enciclopédias, de anedotas de artistas, que é um modo recorrente de se contar feitos artísticos que perpetua temas biográficos fixos ao longo dos séculos. A palavra anedota sugere algo um pouco menos pretensioso do que um fato histórico de fato, característica que dialoga com o caráter superficial de todas essas enciclopédias.
A gente pode dizer que a anedota é, na verdade, a irmã mais nova da saga, definida pelos mesmos elementos formativos e atribuída a um campo operativo diferente e muito mais raso. Já as 311 obras fotografadas em artbook apresentam uma defesa cada vez mais óbvia na história da arte, a de que, em grande parte das vezes, é a fotografia da obra de arte que garante a sua existência. Eu lembro aqui da história da obra A Fonte, de Marcel Duchamp, que nunca foi exposta, de fato, apenas as suas réplicas, mas graças ao seu registro fotográfico realizado momentos antes de seu desaparecimento, é uma das obras mais estudadas da história da arte. Capas de livros sobre arte conceitual, tema de artigos importantes, etc. Portanto, muitas vezes a história da arte não é a história da obra de arte, mas sim a história das fotografias dessas obras. Para a Artbook, então, foi essencial estudar os procedimentos habituais de uma fotografia de obra de arte. Nós seguimos um curioso manual técnico, publicado pela Kodak, mas que poderia ter sido, inclusive, lançado por nós, da Menard Edition. Nele, nesse manual técnico, há um curioso aviso logo nas primeiras linhas, que diz: contrate um profissional. Precisão, em vez de criatividade, é o aspecto mais importante deste trabalho. Ora, trata-se de uma frase capciosa, visto que sugere que somente um profissional pode ser preciso o suficiente para disfarçar a criatividade inerente a qualquer fotografia e, portanto, a qualquer criação. Diante dessa postura supostamente neutra, as escolhas, a autora, a assinatura, mesmo que de forma implícita, como são os créditos fotográficos dessas obras nos livros. São sempre minúsculas letras, ou no canto da imagem, ou, de preferência, das obras de artbook, confirma o ceticismo de Fontcuberta em relação à fotografia. Ele diz: toda fotografia é uma ficção que se apresenta como verdade. A fotografia mente sempre, mente por instinto, mente porque sua natureza não lhe permite fazer outra coisa. Uma outra questão também parece bastante pertinente, que é a questão de como chegamos aos 50 eleitos, aos grandes nomes listados aqui, enaltecidos, dissecados e legitimados. Utilizamos como norte, para minimizar o fardo da ação coletiva, da ação seletiva, alguns apontamentos muito bem quistos por nós, da Menard Edition, ditos por Michel Foucault. A seleção não diz respeito aos escolhidos. Esses não são apenas os eleitos, mas também representantes máximos de ações que englobam um número maior de pessoas que agem como eles. Dentre os escolhidos, há também os desclassificados. Eis a razão dos eleitos carregarem consigo o mérito de serem sínteses do outro. Assim, o morto não é a morte, assim o morto não é um morto, mas sim a morte. Bom, eu acredito, porém, que o ponto central não são as anedotas dos artistas, tampouco as fotografias de obra de arte, tampouco a façanha de ter conseguido reunir nomes tão essenciais das artes visuais contemporâneas. Eu acredito que essencial é compreender que essa publicação tão tradicional como artbook, tão fraca de surpresas, viabilizou, graças ao seu sucesso de crítica e de vendas, os demais títulos já lançados, prestes a ser lançados, ou os em produções da Casa de Livros Menard Edition. Talvez seja o caso de concluirmos, com veracidade ou não, que a desconstrução, o risco, o atípico, os livros mais impossíveis do mundo só podem ser de fato viabilizados a partir daqueles que são viáveis e já esperados. É isso. Muito obrigado. Bom, eu quero primeiro, boa tarde a todos, né? Eu quero agradecer ao Bruno Moresca, a Cristina Garrido, pelo convite para estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande, um prazer imenso poder falar desses dois livros. Claro, não vai dar para falar dos livros todos, eu escolhi um artista de cada livro, né? Porque são livros muito importantes, né? A publicação desses dois volumes é fundamental, tanto para quem já quer estudar mais aprofundadamente a arte contemporânea, quanto aqueles que querem começar a entender, né? Então, é uma enciclopédia que traz elementos muito importantes para esses estudos, né? Tanto para o desenvolvimento dos estudos, porque eles acabam agregando os principais artistas em atuação hoje, né? Muitos dos quais eu já conhecia, né? Já vinha acompanhando o trabalho, né? Mas também para aqueles que querem conhecer um pouco da arte contemporânea, né? Então, eu acho que é um livro fundamental, né? E, como diz, se eu não me engano, é o Hans Ulrich Obrist, mas eu não tenho certeza, é um museu, né? Esses livros são museus, né? Como a gente viu nesse vídeo. Bom, então, sem mais delongas, né? Eu vou comentar, como eu já disse, a obra de dois artistas, né? Na verdade, um é um coletivo,
né? Então é um coletivo que é apresentado pelo livro da Cristina Garrido, né? E é com esse que eu vou começar. Então deixa eu só passar aqui, sou meio atrapalhada. Foi, né? Então o primeiro livro que eu quero falar não é sobre o livro inteiro, né? Porque não dá tempo aqui, mas principalmente desse coletivo que se chama Weightless Sculpture Projects, né? Então o projeto Escultura Leve, né? Seria uma tradução, né? A Cristina me corrija se eu estiver enganado, mas seria mais ou menos assim a tradução, né? Então ele trata-se de um coletivo, né? Embora esse coletivo afirme que não tem um lugar fixo, ele reivindica a cidade de Porto Alegre, né, a capital do Rio Grande do Sul, como o seu lugar fundacional, né, como a cidade fundacional. Então, a cidade para a qual eles se mudaram, né, para começar esse projeto, né. E fazem parte desse coletivo pessoas oriundas das mais diversas áreas, né, então da arquitetura, do grafite, da informática, né, da carpintaria e até mesmo das artes plásticas. Né? É interessante o número de pessoas que eles reúnem, né? E são pessoas anônimas, a gente não sabe exatamente quem trabalha nesse coletivo, né? Então não dá para saber ao certo quem trabalha, até porque há uma mobilidade muito grande entre eles, né? E também não dá para saber ao certo quantas pessoas são, né? E eles começaram com pequenas ações de guerrilha, né? Saíam à noite e cobriam, ao modo do Jean-Claude Christo, não sei se vocês conhecem aquele artista, né, que empacota uma série de monumentos, né, nós poderíamos falar assim, tanto instituições quanto monumentos, pelo mundo. Então, eles faziam ao modo do Cristo, né, eles cobriam alguns lugares símbolos de Porto Alegre, né, como, por exemplo, o do lado de cá é a estátua do Laçador, né, então, que apresenta um gaúcho, como se diz lá em Porto Alegre, pilchado, né, então, ou seja, um gaúcho vestido como os gaúchos deveriam se vestir no seu dia a dia, né, de bombacha, né, etc. Então, eles cobriram essa estátua. A outra que eles cobriram foi o chafariz do Parque Farroupilha, que é um parque fundamental em Porto Alegre. Um parque que, aliás, não é conhecido como Parque Farroupilha, mas é conhecido como Redenção. Né? E esse nome, para eles, era muito importante, Redenção. Né? Redenção era quase uma substituição dessa transcendência que foi perdida na arte contemporânea. Né, uma transcendência atrás da qual os artistas estão desde a modernidade, né, eu acho que desde quando Nietzsche matou Deus, né, então esses artistas andam atrás dessa transcendência, né. Então eles cobriram também esse chafariz da Redenção, e a outra coisa que eles cobriram foi a churrascaria Barranco, né, que é uma das principais churrascarias de Porto Alegre, né, um lugar símbolo também de lá. Né? E na hora, essa cobertura, né? Deixa eu voltar para o meu texto, não me perco. A cobertura desses lugares variava, né? Então podia ser desde um pelego, né? Não sei se vocês sabem o que é pelego, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, então vocês já conhecem pelego, né? Então pelego é a alegria das casas do Rio Grande do Sul, né? Então é aquele tapete peludo, né? Não há criança que não goste daquilo, né? Que tem no Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina tem bastante, né? Então eles cobriram o Laçador com esse pelego, né? Infelizmente não se tem esses registros, né, porque eles deram um azar. O Laçador fica ali muito perto do aeroporto, em Porto Alegre, não sei se vocês conhecem Porto Alegre, né, uma estátua que fica muito perto do aeroporto, né, então a caminho da estrada, e eles deram um azar de pegar um pessoal voltando de uma festa no CTG em Canoas, e pegaram eles, né, tentando cobrir o Laçador com o pelego, e aí acabaram apanhando, foram lixados. Foi uma situação meio desagradável, eles perderam essas fotos e ficaram traumatizados depois. Né, não fotografaram as outras ações, né? Até porque o chafariz, cadê aqui? Deixa eu voltar. O chafariz eles acabaram cobrindo. A ideia era cobrir com um material que fosse um material do lugar, né? Então por isso o pelego e por isso no chafariz eles cobriram com a bandeira de um dos principais times de lá, que era o Internacional, né? E o barranco eles cobriram com a bandeira do Grêmio, né? E claro que deu briga, né? Eu acho que eles não se tocaram, que poderia dar uma briga muito grande, o que acabou dando, né? Porque os torcedores do outro time acharam que era quando cobriram o chafariz com a bandeira do Inter, o Grêmio achou que era uma promoção do próprio Internacional e vice-versa, né? Então acabou não dando certo e eles acabaram entrando, né? Decidiram entrar no mundo virtual, né? Eles ainda tentaram uma última ação quando inauguraram em 2008 a Fundação Iberê Camargo. Eles tentaram cobrir
a Fundação Iberê Camargo, aí para não dar briga com uma costura das duas bandeiras, né, do Inter e do Grêmio, mas não conseguiram, os seguranças impediram, né, há segurança 24 horas ali na frente desse prédio, um prédio que foi construído pelo Álvaro Siza, né, então um prédio importante em Porto Alegre, né, então arquitetonicamente importante. Tentaram cobrir, não conseguiram, eles chegaram a pensar em sequestrar o segurança, mas um dos membros do coletivo teve a ideia, não, vamos começar a fazer essas ações virtuais. Né? Então, foi aí que eles passaram dessa guerrilha da rua para a guerrilha virtual. Né? Então, para, como diz o texto do livro, para o hackertivismo. Né? Eu achei que eu não ia conseguir pronunciar. Para o hackertivismo, né? Que foi isso. Então, o que eles fazem? Eles vão no Google Maps, né? O que eles começaram a fazer? Foram no Google Maps, pegaram a partir do Google Maps, identificaram grandes instituições, né, como, por exemplo, aqui, o Guggenheim, e cobriram com esse selo que eles criaram, né, que vocês estão vendo aí. Weightless Sculpture Visits Guggenheim. Né? Então, eles fizeram em várias instituições, como no Guggenheim, como no Pompidou. Né? Então, essas foram digamos assim, as penúltimas ações deles. Né? Mas, ultimamente, nesse mês, exatamente nesse mês, isso que é curioso, exatamente nesse mês, eles deram início a uma nova intervenção. Então, eles saíram do mundo virtual e voltaram às ruas de Porto Alegre, né, que é essa cidade, para eles, tão importante, essa cidade fundacional. Né? Então, as mulheres do coletivo se organizaram e estão saindo às ruas de Porto Alegre, né, completamente nuas, ou vestindo apenas tênis, né, em algum caso, para não, né, arrebentar os pés, ou um boné para se proteger do sol. Né? Então, 4 mulheres já foram, um travesti entre elas, isso é muito interessante também, porque eles ficam questionando o gênero. Né? Há um grande questionamento sobre o gênero aqui, então não é só voltar à rua pela guerrilha, mas também com esse questionamento sobre o gênero. Né? Então, aqui a gente tem o registro de alguma dessas mulheres, essa foi a primeira, né, que apareceu correndo, foi no início do mês, que apareceu correndo pelas ruas de Porto Alegre. Há quem diga que são loucas, elas foram presas, algumas, né, foram levadas para a delegacia, estão sendo tratadas como loucas. Há quem diga que é um golpe publicitário, né, mas são poucas, muito poucas, as pessoas que sabem que é um novo projeto do Weightless Sculpture, que agora se chama Weightless Body, né, é o nome desse projeto. Então, é o corpo leve, né, esse corpo despido. Então, essa é a primeira mulher, essa é a segunda, que foi flagrada, né, em Porto Alegre. O travesti que não se tem foto. Imagina-se até que talvez, claro, as pessoas criaram, né, uma história, talvez nem tenha existido, etc. Né? E essa, a última, né, a quarta e última. Bom, e aí, então, eu queria só tecer algumas considerações finais, antes de entrar no livro do Bruno Moreschi, que o que é interessante aqui é que antes, enquanto eles encobriam os lugares símbolos, né, agora eles despem a si próprios. Né? Então, as instituições cobertas, eles contrapõem o próprio corpo desnudo, leve, né, weightless, leve, aberto a novas experimentações, como queria Flávio de Carvalho, em texto no início da década de 1930, né, ou até mesmo, nós poderíamos lembrar, o Walter Benjamin, no famoso texto Experiência e Pobreza, né, que também é da década de 30, um texto em que ele fala desse contemporâneo nu. Né? Então, ou seja, esse corpo fechado das instituições, o corpo nu e frágil do homem. Né? Então, é um passo interessante rumo a uma humanização, nós poderíamos pensar, né, dessas intervenções do Weightless Sculpture. Né? Agora, o Weightless Body. Né? Então, estou curiosa para ver o que vem aí pela frente, né? E quando que eles finalmente vão divulgar que essas peladas de Porto Alegre, na verdade, são um projeto dele. Né? Quanto ao livro do Bruno Moreschi, né, eu vou passar um texto dedicado, o livro se chama Book, está ali, um texto dedicado à obra de Marie Thompson, né, que é uma inglesa, que nasceu em 1973, uma artista que eu já conhecia e que eu venho estudando já faz algum tempo, acompanho a carreira dela, porque é uma artista que me interessa muito, ela tem uma obra muito forte, né, uma obra que nós poderíamos dizer até que se trata de uma obra visceral, vocês vão entender por quê, né, quando eu falar mais adiante. Né, então, aqui eu já trouxe algumas obras para mostrar a vida. Né, então, ela trabalha nesse interstício de um trauma pessoal, ou então essa outra obra aqui,
que é o Jogo dos 7 Erros, que é uma foto dela com o marido. Né? Então, ela faz várias performances em tempo real. Né? O marido é o videoartista alemão Jeff Schunz, né? Então, com o qual ela tem trabalhado também muito. Né? Bom, mas o que mais me chamou a atenção foi que esse texto do senhor Ed Depenay, que está na enciclopédia, não faz jus a Marie Thompson. Né? Depenay afirma, vou citar o Depenay, sua trajetória é uma síntese interessante de como a arte contemporânea extrapolou por completo qualquer tipo de limite, fazendo que a vida e seus absurdos sejam um tema tão legítimos como uma pintura qualquer. E mais, a arte de Marie não parece ser apenas uma confissão de depravações, mas sim o retrato fiel de uma era em que o público e o privado nunca estiveram tão misturados. Né? E aí, em outro trecho, ele diz ainda: a regra é clara, quanto mais absurdo e chocante for a ideia, melhor. E no final, quando ele vai dizer que Marie Thompson, nos últimos anos, anda mais reclusa, né? Então mais fechada em si mesma, mais discreta, né? Ele observa o seguinte, né? É um final que eu acho especialmente irritante, diz ele. Seria uma espécie de arrependimento de uma artista que decidiu ser sua própria obra? Ou apenas uma pausa estratégica para um próximo escândalo lucrativo? Né? Então, percebe-se por estas observações de Depenay, que se trata de um texto sexista, machista, que destila misoginia. Né? É um texto que só poderia ter sido escrito por um homem, e um homem mal intencionado. Né? Porque repara que ele acredita que ela faz essas obras só para chocar. Né? Só para atrair atenção, só para chamar a atenção. Ele não se dá o trabalho de buscar o que há de interessante na obra de Marie, que é um pouco o que eu quero falar aqui hoje. Né? Porque eu acho justamente que falta abordar a obra de Marie Thompson com a seriedade que nunca foi concedida a ela. Né? Então, a Marie Thompson sempre foi compreendida dentro do âmbito da polêmica, né? E uma polêmica que disfarça um preconceito em relação a ela, um preconceito por ela ser mulher. Né? E mais, eu diria, a obra de Marie Thompson pode ser melhor compreendida se aproximada de outras importantes mulheres artistas que, como ela, né, exploram o feminino, ou melhor, que expuseram aquilo que, na mulher, a sociedade preferia que ficasse escondido. Né? Como, por exemplo, o dia em que ela foi enrabada numa festa infantil. Né? Mas a gente poderia citar 2 exemplos. Por exemplo, Maria Martins. Né? Maria Martins é uma escultora brasileira que trabalha principalmente na década de 40, né? E ela tem várias obras que são assim, né? Nas quais a gente percebe isso, como ela expõe aquilo que na mulher a sociedade gostaria que ficasse escondido. O que é isso? Né? O desejo. Né? Olha como ela exibe uma vulva. Né? A gente pode interpretar essa escultura da Maria Martins como uma vulva dentada até. Né? E se a gente presta atenção no título original, que é très avide, né? Então, ou seja, muito ávida, né? Ou, para falar como em Porto Alegre, triávida. Né? Então, triávida, né? Assim, muito ávida. A gente percebe como está esse desejo aí por trás, né? De uma obra como essa da Maria Martins, ou como uma obra como essa, O Calendário da Eternidade, em que a gente também percebe essa vulva jamais estilizada. Né? Então, é uma artista que mostra isso. Né? E outra que a gente poderia citar muito rapidamente, Louise Bourgeois, obviamente, né? Que também expõe esse feminino, que também expõe esse lado da mulher que a sociedade gostaria de ver escondido, né? Esse lado do desejo. Também aí, né, temos diante de nós uma vulva. Né? É uma obra dela de 68. Né? Também temos aí uma vulva, né, exposta, né? Uma vulva aberta. Né? Bom, a Marie Thompson, por exemplo, fabricou moldes de sua vagina, por isso que eu trouxe essas vulvas, não foi à toa, né? Para vocês verem como ela pode estar, a obra dela ganha muito mais se colocarmos em diálogo com essas outras obras. Né? Então, ela já fabricou moldes de sua vagina e distribuiu para uma lista VIP dos 100 mais importantes colecionadores do mundo. Né? O que nos faz lembrar, né, esses trabalhos que eu acabei de mostrar. Assim como guardou, e essa é uma obra importantíssima dela, assim como guardou sua menstruação durante 1 ano em latas de sopa Campbell's. Né? Nestes gestos, podemos ver, né, uma continuidade nessa tendência a revelar esse recalcado. Né? É isso que a sociedade quer que fique recalcado na mulher.
É incômodo que a mulher mostre os seus desejos. Um homem não. Um homem pode mostrar os seus desejos. O senhor Depenay pode mostrar os seus desejos quando ele quiser, mas ele não deixa que a mulher faça isso. Né? E o senhor Depenay se deixa enganar pelo título que Marie Thompson dá a esse trabalho das sopas Campbell, esse da menstruação, que diz, meu legítimo trabalho de pop art. Então ele acha, então é um trabalho de pop art. Né? E ele não vai atrás do que há de importante a respeito desse trabalho, que são os escritos que Marie Thompson produziu a respeito disso. Né? Que sim, Marie Thompson também escreve, né? E fez justamente nesses anos de reclusão em que ele acha, o senhor Depenay acha que são anos para se descansar ou para pensar no próximo escândalo, né? A Marie Thompson estava produzindo, né? E estava produzindo um inquietante poema que dialoga profundamente com essa obra, né? Essa obra das latas de sopa Campbell, que eu não tenho aqui, infelizmente eu não tenho aqui a imagem para mostrar para vocês, né? Então, nesse poema que ela escreveu sobre essa obra, né? Um poema que se chama O Coração dos Homens, ela recorda de uma encenação de A Branca de Neve e os Sete Anões, uma encenação da qual ela participou quando criança, na escola, né? Isso na Inglaterra. E o que tocou a ela nessa... Era uma encenação qualquer, que as crianças não conseguiam decorar o texto, né? Uma coisa meio constrangedora. Mas o que há de inquietante nisso? Que foi a primeira vez, durante a encenação, ela era o espelho, né? Ela fazia o espelho da Branca de Neve. Vocês lembram que a Branca de Neve chega e pergunta para o espelho, espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? E a Marie Thompson respondia, porque ela era o espelho, né? Ela ficava atrás do espelho. E o que acontece nessa encenação? Né? Ela fica menstruada pela primeira vez. Né? E isso é uma coisa que a transtorna. É um outro trauma como aquele em que ela foi enrabada na festa infantil. Né? Então, eu leio para vocês um trecho desse poema, né? E com o qual depois eu encerro essa fala. Em que ela começa a menstruar. Né? E ela diz, comecei a exalar um cheiro diferente, um cheiro desconhecido, um cheiro que me lembrava podridão. O mijo tem cheiro forte, o sangue tem cheiro forte, mas o cheiro do sangue não é como o cheiro do mijo. O sangue tem um cheiro adocicado, um cheiro persistente, um cheiro de morte. O mijo tem um cheiro ácido, um cheiro passageiro, um cheiro de rodoviária. Senti minhas calcinhas se ensoparem, não podia ser mijo. Não cheirava como mijo. Também não era tão líquido como o mijo, era mais viscoso. E eu não senti a vontade de ir ao banheiro. Fiquei agoniada, a peça não terminava nunca. E as minhas calcinhas estavam cada vez mais molhadas. Embora ninguém me visse, porque ela estava atrás do espelho, senti vergonha. Eu devia estar vermelha, como sangue. Desde então, diz ela, quando menstruo, o sangue desce feito cascata. Se não troco seguidas vezes o absorvente, escorre pelas pernas e forma poças dentro das minhas sapatilhas brancas de plástico. Uma amiga da minha mãe menstruou em pleno carnaval e não percebeu. Suas pernas se tingiram de vermelho. Imagino que a menstruação excessiva se deva à ovulação igualmente excessiva. Ou não. Não sei. Em outro momento, né, desse poema, que é um poema longuíssimo, né, em outro momento desse poema, ela lembra de uma festa que também teve na escola, é o momento em que ela menstrua pela segunda vez, é de uma festa em que teve na escola, rememorando as grandes invasões vikings, né, ela é inglesa, como eu falei para vocês, né, e aí então ela estava no meio de uma dança e volto a ler, né, e ela diz... Saltinho para cá, saltinho para lá, menstruei. O sangue desceu como uma avalanche, não demorou para chegar aos joelhos. Quando o vi se aproximar das malditas meias brancas, não titubeei. Corri até a mesa das comidas, saltei e sentei na polenta rústica do meu avô. O vermelho do molho se misturou ao vermelho do sangue. Ninguém de novo percebeu que eu menstruara, mas fui suspensa por uma semana. Desde então, peguei horror a ser mulher. Eu acho que esse verso final, né, e é com ele que eu encerro, eu acho que esse verso final vai, de uma certa forma, um tapa na cara do senhor Depenay. Aqui está toda a grande questão, me parece, né, da Marie Thompson, né, nesse momento em que ela se dá conta. Desde então, peguei horror a ser mulher. Né? Então, ou seja, essa condição de ser mulher, que é o que é importante para ela. Né? Então, fico aqui. Obrigada, então, pelo convite, obrigada pela participação. Fiquei arrepiada, realmente. Eu queria ver se só falar que somos 3 mulheres. Fazia muito tempo que não estava em uma mesa, não temos mesa mais, em um palco, e éramos maioria mulheres. Então, realmente, foi bem, fiquei muito comovida. Bom, agora voltamos ao português.
Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Cristina, e obrigada, Bruno, por me convidarem a participar. Obrigada a Josué e a toda a organização da Trienal Frestas e do SESC. E obrigada a todos por estarem aqui nos acompanhando. Quando eu recebi esse convite, eu lembrei do Arthur Cravan. Arthur Cravan é um artista que fazia umas palestras shows, e onde qualquer coisa podia acontecer. Onde se falava, se dançava e se boxeava. 3 verbos que para ele podiam ser considerados uma atividade só. Então, o que eu vou contar não é mais que uma reflexão em voz alta. Tomara que seja interessante para todos e, sobretudo, provoque mais reflexões e mais novas perguntas, novos questionamentos. Assim que vamos começar a dança. Acho que surgem muitas perguntas quando você tem um livro como Art Book ou This is Art Now nas mãos. Para mim, as 2 primeiras seriam: por que esses artistas e não outros, os que estão nessa seleção? E se o que está aqui, e só o que está aqui, é arte atual. Realmente, nos encontramos ante uma coleção de artefatos e firmas. É uma tentativa de reunir todo esse universo criativo que a gente está convivendo, que a gente vê aqui na Trienal, só em imagens de objetos e nomes de artistas, curadores e instituições que os avaliam. Então, já que uma enciclopédia será o arquivo daqui a 100 anos, e, portanto, é uma questão de futuro, como falava Derrida, não é um assunto menor saber quem os escolhe e quais são as razões. Se vislumbram, então, para mim, ao menos, 2 variáveis que afetam a estas escolhas: o porquê da visibilidade dos artistas e o poder atrás dessa visibilidade. Vou tomar prestadas as palavras da pesquisadora francesa Marie-José Monsen, quando fala: num século que pensa a questão vital das ditaduras visuais, o fetichismo, a idolatria, num tempo em que pode-se perguntar legitimamente se a arte resiste ou colabora frente ao poder iconocrático das indústrias culturais, eu queria conhecer as fontes de nossas crenças, de nossas adesões, de nossas capitulações, para afrontar com mais clareza a questão de se hoje é possível uma criação livre, uma visibilidade crítica e fecunda. Assim, com esse intuito, eu escolhi 4 artistas de cada um dos livros que estão aqui se apresentando hoje. Eu escolhi eles porque eles lidam assim, desde os extremos, desde linhas estratégicas opostas, assim, mas todos, para mim, falam de algum jeito da imagem e suas ligações no mundo atual. Já seja nas mesmas obras ou na atitude deles. Então, eu vou fazer uma apresentação muito breve dos trabalhos deles, que eu acho que pode nos ajudar a refletir o porquê dessas escolhas e que elas representam no mundo atual e na cena da arte atual, sobretudo. Então, a primeira deles é uma dupla. São as artistas, as irmãs, a Hilary e Ramona Harris. Elas nasceram na Albânia, em 1976, mas elas agora moram em Berlim, que é um desses núcleos criativos contemporâneos imprescindíveis. No Artbook, conta que elas, antes de serem artistas, já eram celebridades na mídia e na cena cultural. Assim que eu pesquisei um pouco e, para nos fazer uma ideia, seria uma sorte de Paris e Nicky Hilton das artes. De fato, elas narram esse acesso ao mundo cultural desde uma atitude meio blasé, assim, bem... quase como que não quer, ou que não dá importância que está fazendo uma obra de arte. Elas dizem assim: gostamos de fazer obras sobre o nada. Assim, mostramos que há pessoas interessadas em ficarem em uma sala expositiva fingindo que pensam alguma coisa. Então, exemplo desses pensamentos são suas obras brancas ou suas esculturas invisíveis, ou, por exemplo, aqui essa releitura dos espaços mais banais que você possa imaginar. Aqui nesta instalação, que é de 2013, o nome é Texturas, elas ficaram reinterpretando em diferentes mídias. Vocês podem ver, tem escultura, tem umas pinturas, tem umas serigrafias. Mas elas representam o material da porta lateral da sala, uma simples madeira clara que elas encontraram lá. Aí tem uma obra que eu queria mostrar. Bom, aqui temos outra vista dessas fotografias da porta, da madeira clara da porta. Interessante, toda a sala lotada de madeira clara. É a palavra nada, nothing, que também é desse super prolífico ano que elas tiveram em 2013, elas produziram muito. E, sobretudo, queria que é nada, mas responde perfeitamente aos parâmetros que se esperam de uma obra conceitual contemporânea. É interessante essas peças, que dentro de pouco a gente vai poder ver elas. Hoje também eu queria falar deles porque
quase com certeza elas vão vir desde Berlim e desde Londres para ser expostas em São Paulo. Ainda não se sabe se vai ser na YCube ou na Galeria Hematomas, são as duas que têm vínculos mais fortes com elas, mas eu acho que vão estar presentes no próximo ano. Então eu queria, mas qual é o segredo do sucesso delas no circuito das artes? Essa é a declaração delas no livro. É sua atitude rebelde que recolhe a risada irônica dos dadaístas, como fala no livro, para questionar a artificialidade do mercado da arte? Ou essa posição é só celebrada e aceitada por elas virem de um lugar de visibilidade onde a leveza é levada ao sério, como alguma coisa que se define como cool ou legal? Então, nos dois mundos, elas estão bem avaliadas. São parte dessa seleção dos 50 artistas, entre aspas, imprescindíveis, que apresenta o Bruno Moreschi, mas também expuseram nos novos templos que avaliam os artistas atuais, assim, o New Museum em Nova York, o Stedelijk em Amsterdã, ou o ICA de Londres, entre outros. Aí, agora, queria passar dessa nada hipster ao bling-bling dourado e brilhante do Maxim Garcia. Maxim Garcia é um artista chileno, ele nasceu em Valparaíso no ano 77, ele está recolhido sua produção no This Is Art Now, e ele começou sua trajetória como designer gráfico e publicitário. E seu trabalho também se enquadraria nessa tendência crítica ao mercado da arte, uma suposta tendência crítica. No livro, o curador espanhol Martín Manén descreve: no espaço público, compreendido como um lugar de atuação econômica, Maxim Garcia põe em dúvida sua própria figura de artista, ao incorporar imagens já pertencentes à cultura popular, ainda que mantenham uma certa marca áurea e um valor monetário considerável. E como ele faz isso? Bom, essa é a loja de Louis Vuitton. Então, não é qualquer espaço público. É, como falava, é a loja dessa firma de luxo. E nessa peça, nessa instalação, que se chama Smells Like Capitalism, de 2011, coloca cheiros de hambúrguer, de caixas de pizza e, nesse caso, de café do Starbucks, dentro da loja. Ele também, no ano seguinte, faz essa instalação na loja do Alexander McQueen, em Londres, que transforma a loja em um supermercado. A união da baixa cultura e o fetiche do luxo, se bem supõe um deslocamento crítico por um lado, também pode ser olhado desde o beneplácito das grandes corporações da moda, do espetáculo comercial, da risada rápida, de aquele que no final vai vender mais bolsas. Então, aí está. Quizás seja o caso de falar aqui dessa atenção mediática, de estratégias simples, mínimas, mas de um grande efeito, e que são colocadas como ironias do destino, como elementos críticos de artistas amados e beneficiados por Star System. Mas sempre vai ficar essa dúvida, não? Como o Maxim fala no livro, nossas interpretações podem ser totalmente equivocadas. São raras as ficções tão poderosas que podem gerar monumentos e inscrever-se no... Ah, desculpem, isso é de outra apresentação. Sorry, não tem nada a ver, vamos voltar no real. Aqui, o Max Greta, sorry. Agora queria falar de outros dois artistas que, ao contrário dos barulhentos Ramona, Hilary e Maxim, fazem obras que falam quase desde o silêncio. Então, o primeiro deles é o Max Greta. O Max Greta também está em This Is Art Now. Ele aparece nesse livro. E aparecer é um bom verbo para falar dele, porque realmente ele é o mais velho de toda essa seleção, mas não é importante essa idade, sino o fato que ele desapareceu e voltou. Então, vamos explicar melhor. O Max Greta sumiu do mundo. Ou igual que o Arthur Cravan, que eu falava bem no começo, que ele também sumiu. 2 metros de altura de boxeador e sumiram. Mas depois, ou seja, ele fez no final dos anos 60 participou em algumas exposições coletivas, com umas instalações, umas esculturas bem sutis, quase invisíveis, e ele depois sumiu. Mas voltou. E voltou não como qualquer outra coisa, sino como um fantasma. Eu queria mostrar algumas das aparições que ele fez. Isso na Bienal de Veneza de 2009. Aqui está em Zurich, 2012. E também a última aparição que foi registrada dele é aqui na Hayward Gallery, em Londres, nesse mesmo ano, 2012.
Na teoria, ele não é convidado, ele não produz e quase ele nem está lá. Mas quando aparece, faz intervenções nas outras obras expostas, alterando elas de tal jeito que nunca poderão ser olhadas sem sua camada crítica. É uma apropriação, uma temporalidade e a utopia o que unem nesses trabalhos. E por último, eu queria falar do Pierre Wallace. Pierre Wallace, cuja obra é recolhida no artbook do Bruno Moreschi. Bom, para falar do Pierre Wallace, eu acho que o tempo é um bom aliado também. Se nas irmãs Harris e Garcia parece ser o pestanejo dos 5 minutos da fama de Andy Warhol, ou no Greta, uma construção de nós, os vivos, os que estamos aqui, totalmente violada e aleatória desde outra dimensão, no Wallace o tempo fica estendido. Eu ia pedir para colocar o vídeo. Obrigada. O tempo fica estendido até converter o ato mais simples em nada, como essa mulher que está saindo da praia. É um vídeo que dura 3 horas, a gente não vai colocar completo, mas a duração real seriam 3 minutos. Então, vai ficando assim. Aqui está um pouco acelerado. Bom, mas sobretudo eu queria mostrar um outro trabalho dele, que voltamos aqui. O trabalho que eu queria falar se chama Datas, é do ano 2003. E em essa ação, o artista espalhou nas ruas de Paris essas placas de mármore, anunciando datas onde nada tinha acontecido. Então, um gesto escondido para nos lembrar dos caprichos da memória e do que é escolhido pela história para ser lembrado. E nomes. Como resumo, só apontar as pistas de várias ideias que eu gostaria de ter deixado. Que a temporalidade dos poderes, os vazios dos tempos, ou pode que simplesmente sejam os poderes vazios. Quais são os territórios que essas obras trazem? Quais as realidades dos livros? Que paisagem nos deixam como herança? O Josué Matos apresenta no texto da Trienal as frestas como espaços que dividem, reconfiguram, renomeiam as coisas e os lugares circunscritos entre suas fronteiras. Por um lado, continua, há frestas que, para além de romper uma determinada superfície e estancar sua fluidez e o modo como ela é percebida, preenchida e experimentada, suscitam, por suas quebras de paradigmas espaciotemporais, a invenção de memórias, assim como ações capazes de interrogar a norma, potencializar a desordem, redefinir a obsolescência e a ruína. Bom, agora se estivéssemos no show do Arthur Caban, hoje que teríamos começar o box. Eu acho que vamos começar nas perguntas. Assim, só para finalizar, eu queria trazer uma frase de Jean-Yves Joannet, que fala em um livro chamado Artista Sem Obra, que a essência da modernidade na arte é ser uma disciplina para a crítica da própria disciplina. Não unicamente para subvertê-la, mas sim para ampliá-la, enriquecê-la, abri-la a outros campos de reflexão e outras atividades. Em particular, trata-se de usar a ironia para renegociar os limites da arte. Como falei no começo, minhas palavras só querem ser uma reflexão, não é uma criação de verdade nenhuma. Realmente só estou procurando questionamentos. Assim que espero não ser julgada com dureza, como uma dureza que eu lembro que aplicaram ao escritor Maurice Bournan, que ele foi despedido do jornal L'Intransigeant, ou Intransigente, por publicar uma matéria injuriosa de um livro que era imaginário do Claudel. Assim que, mais nada, muito obrigada. Aberto a perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, para qualquer um aqui. Sim? Tem algum microfone para... Boa tarde. Opa, muito perto. Boa tarde, meu nome é Miriam, eu sou estudante, nasci aqui em Sorocaba e vivi aqui até pouquíssimo tempo atrás. Estou aqui visitando minha família, né? Saí daqui para estudar. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho o que eu vi aqui hoje e a realidade um pouco dessa cidade, que eu não sei se vocês conhecem, imagino que não, inclusive.
eu contei aqui menos de 50 pessoas nessa plateia, e eu acho que isso reflete bem a cara da nossa cidade. Esse é um dos poucos lugares aqui onde a gente tem um espaço de convivência alternativo, onde a gente possa estar vendo coisas diferentes, não tradicionais. Isso é muito raro aqui, esse espaço é muito raro. E então, cada uma dessas pessoas, embora poucas, algumas muito jovens, eu estou vendo aqui, inclusive, eu tenho certeza que fizeram um esforço enorme para estar aqui hoje, não no sentido de que tiveram que deixar um outro compromisso, mas de uma diretriz de vida, assim, de uma escolha. Porque escolher estar aqui hoje para um sorocabano, uma pessoa que nasceu e viveu aqui, se expor e se colocar em um lugar que não é aceito aqui, que se permitir vulnerabilidade, né? Na escola, dentro da família. Então, eu senti a dificuldade de estar aqui por muito tempo, né? Eu tinha vergonha, eu sofria na escola, né? E eu tenho certeza que isso é uma coisa que eu tenho em comum com a maioria das pessoas aqui, né? Mesmo eu não conhecendo nenhuma delas. E eu estou dizendo tudo isso porque o que eu ouvi aqui foi uma visão de cada um de vocês desse mundo que a gente vive hoje, de multitasking, de vários estímulos, e a gente tem que prender nosso foco, de obras de arte que colocam a gente num lugar onde a gente tem que ouvir, ver, pensar, sentir e coordenar todas essas emoções, todos esses sentimentos, tudo isso que a gente está vendo e aprender a lidar com isso, né? E a gente se sente exposto muitas vezes quando outra pessoa se expõe. Eu gostei muito. Desculpa, eu não sei o seu nome, mas você falou. Verônica. Então, eu gostei muito do que você falou, né? A mulher se expondo e colocando toda a vulnerabilidade dela à mostra, e a gente se identifica, e a gente se sente vulnerável junto com ela, a gente se sente machucada junto com ela, a gente se sente traumatizada junto com ela. Então, eu estou trazendo essa reflexão aqui para ver que a gente está falando de um mundo e que, às vezes, quando a gente se coloca numa posição de autoridade, em cima de um palco, a gente esquece disso e a gente acaba querendo deixar esse mundo da porta para fora. Então, assim, meu celular faz parte da minha vida. E não no sentido de que eu sou uma viciada, louca, que eu fico no Facebook o dia inteiro, no Twitter, mas faz parte do meu aprendizado, faz parte do meu processo de gostar ou não, de me sentir confortável ou não, sabe? Enquanto vocês falavam, ela falou do Walter Benjamin, eu lembrei de quando eu li A Era da Reprodutibilidade Técnica, e nossa, eu queria anotar no meu celular e lembrar para eu ler depois. Eu queria anotar o nome da editora, eu queria anotar um monte de coisa. Eu, pelo menos, não ando com um caderno, né? Então, assim, eu só estou colocando essa imagem aqui, não como uma crítica, não nada desse tipo, mas uma reflexão mesmo, para a gente entender que aquela pessoa que saiu foi uma das poucas pessoas nessa cidade que se dignou a vir procurar uma coisa diferente e que se dignou a sentar aqui e ouvir vocês. E por ter acontecido uma coisa que poderia ter acontecido com qualquer um aqui, eu vi, no máximo, 6 pessoas desligando o celular, sinceramente, poderia ter acontecido comigo. Talvez ela tenha se sentido exposta, talvez ela tenha, não sei, perdido uma ótima oportunidade, mas vocês também perderam e nós também perdemos, né? De ter mais uma pessoa aqui com quem a gente se identifica. E isso só por ela estar vivendo no mundo que a gente vive, né? Então, é só isso. Eu peço desculpa, inclusive, se eu fui rude ou prepotente ou qualquer coisa do tipo. Só queria expressar aqui uma coisa que eu senti. Obrigada. Bom, tem mais alguma outra pergunta? Olá, boa tarde. Meu nome é Letícia e é um prazer estar participando de um evento como esse. Só um minuto. Eu só queria, enfim, pedir desculpas também publicamente por ser... porque tinha sido pré-combinado um acordo dessa coisa do celular. Então, que é algo pré-combinado. Então, só... Enfim, desculpa. Ok. Então, na minha prática artística, eu também procuro refletir sobre o próprio fazer artístico. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, em especial para a Verônica. O que define um artista como tal?
É o próprio artista, mesmo sendo ele um amador? É o crítico? É o mercado? É o curador? É o galerista? São as bienais? São as feiras de arte? É o meio social em que ele está inserido? É a sociedade como um todo? Um artista é um artista, mesmo que ele diga que não é um artista? Obrigada, Letícia, né? Obrigada, é uma questão muito interessante essa tua, né? Que a gente volta e meia se pergunta isso, né? O que vai definir, para essa pessoa, o que vai definir como um artista, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é o próprio artista, né, que se define como um artista, né? Eu acho que isso ele saber que é um artista é muito mais importante do que ter depois toda essa porque todas as outras questões que você colocou são, de uma certa forma, uma institucionalização desse artista, né? E que não sei se vem ao caso, né? Então, o artista, eu acho que ele tem que saber que é um artista, né? E muito mais importante do que ele ter que saber que é um artista, a mãe dele tem que saber que ele é um artista. Se a mãe dele vira e diz: meu filho, tu é um artista, ele é um artista, para sempre. Tarde. Meu nome é Eduardo, eu tenho uma pergunta para o Bruno. Da sua editora, vocês têm uma editora, você falou, eu esqueci o nome, como que é a editora? Menor Edition. Isso. Você chegou a comentar que vocês pegam um trabalho de pessoas que foram recusadas por no mínimo 3 editoras. O que faz vocês pensarem que essa pessoa que vocês pegaram para fazer o trabalho dela terá um sucesso que ela não teria com essas outras editoras? O que vocês acham que vocês fazem para poder aceitar essa pessoa? Não, mas a gente não tem a intenção desses outros livros que não sejam o artbook, não é ser um sucesso de venda, nada disso. A gente não se interessa por isso. A gente teve um sucesso tão grande de vendas com o artbook que a gente tem uma certa reserva financeira, até podemos dizer assim, para que a gente possa lançar livros em que essa questão da viabilidade ou do sucesso da venda não seja importante. Então, justamente por isso, em que a gente gosta de dar chance ou de dar oportunidade para esses livros que foram considerados não viáveis por essas outras editoras, a partir do sucesso desse livro em que a gente produziu e que é um livro tradicional, um livro, enfim, uma enciclopédia, tão superficial quanto todas essas que a gente conhece. Então, não é o caso de querer viabilizar o livro no sentido de ser um sucesso de vendas. Não é isso. É apenas de viabilizar o livro para fazer ele existir no mundo. E não de vender ou não. Isso não interessa para a gente em outros livros que não sejam um artbook. Entendi, então. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Leandro e eu gostaria que vocês comentassem qual seria, na verdade, a utilidade de uma enciclopédia artística, visto que, atualmente, pelo menos eu que sou da área de cênicas, vem se discutindo muito, cada vez mais, a diminuição ou a quebra das fronteiras entre as linguagens. E visto que uma enciclopédia tem a classificar um artista entre 1 ou 2 ou 3 páginas, sabe? Qual seria a utilidade ou a desutilidade de uma enciclopédia atualmente? Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Eu acho que, mesmo que Bruno e eu chegamos a uma conclusão bastante... Não temos artistas repetidos, cada um de nós pesquisamos artistas diferentes, é muita casualidade, em verdade, mas foi assim. Eu acho que as enciclopédias de artistas possam ser um meio através do qual, como Verónica Stiger estava dizendo, também podem ser um canal para acercar-se na arte de uma maneira mais iniciática. Eles são muito bons também para ficar em cima das mechas das casas.
são bons para as galerias legitimar também o trabalho dos artistas que eles têm, mas podem ser bons também para outras coisas. Nós tentamos trabalhar com uns escritores também que são interessantes e que possam oferecer algo mais que somente uma anedota, como você dizia. Eu acho que meu livro tem algo isso. Eu não sei se o teu tem isso, mas não todas as enciclopédias são iguais. Eu não sei se há mais. Eu acho que a enciclopédia ela tem uma função básica de proporcionar exatamente talvez o que aconteceu aqui, que é, no caso, Verônica discordar do texto de um dos autores da nossa enciclopédia. Quer dizer, eu acho que são publicações muito problemáticas, muito superficiais, mas que podem ser um bom início para a discussão da arte e do sistema da arte, a partir das problemáticas dessas próprias publicações. Então, o fato delas serem superficiais, o fato delas serem generalistas, etc., isso pode ser um bom passo para que a gente faça uma discussão que não seja assim. Então, de alguma maneira, essas enciclopédias, eu acho que elas possuem, hoje em dia, uma intenção, um ponto de partida para que ocorra uma subversão dessas próprias enciclopédias. Talvez hoje seja o caso de pensar que enciclopédias assim são pertinentes para serem produzidas se isso proporcionar, de alguma maneira, uma subversão dessas próprias enciclopédias. E, a partir disso, gerar outras consequências. Desculpa, de novo, uma outra colocação sobre, inclusive, que você levantou. Eu acho que tem um processo autoritário agindo sobre nós, que eu acabei sendo o meio disso, então eu acho que nada mais justo do que eu também deixar essa mesa e ir embora. Obrigado. Boa tarde. Isso não estava no script. Não. Ainda bem que minha pergunta não é para ele. Gostaria de fazer a pergunta para a Cristina. Eu dei uma olhada nos livros que estão lá em cima, né? Dei uma visualizada. E eu vi que as imagens dos artistas que você, como editora, colocou, são mais virtuais. E você falou em discurso, não sei se eu entendi bem, em exposição quando tem algumas exposições. E eu gostaria de saber se essas imagens virtuais são quadros de alguns artistas ou sei lá, uma exposição que é passada virtualmente por alguns artistas. Eu não sei qual é o artista exato dos quadros, mas quando há uma exposição, vamos supor que é um quadro, há uma exposição a olho nu, colocado objetos no espaço para se ter essa exposição. Não sei se foi bem claro. Mas eu queria que você explicasse um pouco o que seria essas imagens virtuais, como você disse. Então, eu dei uma olhadinha nos dois livros, o seu e o dela. E no seu são imagens mais reais, por exemplo, de um copinho em cima do outro, que eu visualizei lá. Nos dois livros são fotografias. No meu e no livro da Cristina. Então não há diferença nenhuma. São fotografias, enfim, mas enfim. São, efetivamente, podem ter uma aparência um pouco distinta, mas é por a impressão do livro. Mas podes ver aqui na Trienal, podes ver os exemplares dos livros, como dizem, aí tem um acompanhamento dos materiais com que as obras estão feitas. De acordo com o que estavas dizendo sobre que eles dizem que estavam expostos, uma exposição, acredito que não somente tem que ser uma disposição física de uns objetos em um espaço, mas pode ser outra coisa, pode ser outros formatos. Então, em Rackpicker achamos de utilizar os dois formatos. Não, é porque, por exemplo, vamos supor, se um dos artistas do seu livro quiser expor a obra dele, ele vai expor, vamos supor, igual uma imagem lá, um copo em cima de um copo, vai expor aquela obra ou aquela imagem.
E no caso dela seria só a imagem. No caso, até um dos críticos fala no livro, no vídeo que a gente mostrou no início, que as exposições têm vida muito curta. O que fica são as publicações, são, enfim, é o registro dessas coisas. Então, eu acho que, no fim das contas, a longo prazo, isso não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai ter uma fotografia dessa obra de arte, ou dessa suposta obra de arte, da mesma maneira. Não sei se você concorda comigo, Cristina. E mesmo agora, eu acho que o mais importante da obra de arte é o registro fotográfico, mesmo que agora os colecionistas também estão comprando as obras via JPEG, eles não veem a obra mais. Então, eu acho que não importa mais se a obra é um objeto físico ou não, mas o importante é o registro, principalmente, porque a gente se acerca à arte fundamentalmente agora via internet, no iPad, no iPhone, então é a documentação que é mais importante, a documentação fotográfica. Nos casos dos dois, é a documentação fotográfica das obras. Quando você falou sobre a documentação fotográfica, porque o Bruno, eu fiquei bastante preocupado, porque ele foi citar o Fonte Coberta, né, que é um escritor, eu diria, intelectualmente espúrio, né? Ele é muito ruim, na minha visão. E o Bruno citou como a fotografia como invenção, que é toda essa tese do Fonte Coberta. Mas, ao mesmo tempo, o livro de vocês vai trabalhar com essa fotografia enquanto documento. Então, eu queria saber do Bruno se ele não enxerga isso tudo como algo muito irônico, ele citar esse autor, eu diria até subversivo. E na enciclopédia dele, ele se utilizar desse mesmo talhar da fotografia. Enfim, eu fiquei bastante preocupado. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que talvez seja o caso de pensar que eu não teria como fazer de outro jeito uma enciclopédia. Eu teria que trabalhar com fotografia. E apesar de você talvez não gostar ou não concordar com as considerações do Fonte Coberta, para mim elas são muito, muito pertinentes, especialmente nos dias de hoje. Quer dizer, não é à toa que eu falei da fotografia da obra de arte, quando eu falei do artbook. Porque mais importante do que ter convencido os artistas a participar dessas enciclopédias foi conseguir o registro dessas imagens. Ou, em alguns casos, fotografar essas obras. E aí, a partir disso, pensar o que é essa fotografia da obra de arte. Então, irônico ou não, eu não poderia fazer de outro jeito, já que eu estou trabalhando com uma publicação impressa. Então, logo eu vou trabalhar com fotografia, se eu estou mostrando imagens. Pessoal, nós temos mais 5 minutos para finalizar a pergunta. Sucesso de venda, né? E daí, no nosso caso... Não sei se vai ter sucesso. Eu ia sugerir para publicar o Fonte Coberta, então. Vamos tentar mandar para 3 editoras, e provavelmente vai ser recusado. Vai ser recusado. E aí a gente consegue um selo, porque a gente tem um selo. É um selo de recusa. Na capa aparece um selo que foi recusado por 3 editoras, a gente coloca o nome dessas editoras. Das editoras, porque lógico. A gente quer constranger, de alguma maneira, né? É só mandar para... Mas é fácil, acho que provavelmente vão recusar, né? Claro. Especialmente se for um editor homem, enfim, misógino, exato. etc. Boa sugestão. Eu tenho uma pergunta para a Cristina e para o Bruno. Me veio aqui agora. Vocês acham que as figuras do catálogo, principalmente de vocês, sejam objetos autoritários também? Não, as figuras a figura do catálogo, a seleção. Como a ideia do catálogo? E o objeto que vocês fizeram, que é um catálogo, seja um objeto autoritário? Não, eu acho que não. Se pensar isso, eu não hubiera feito uma editora. Eu acho que são uns livros necessários ainda. Bom, eu só quero dizer que eu acho que sim. Acho que é bastante autoritário, porque você tem que escolher 50 artistas, enfim, uma hora você tem que dizer que, enfim, chegar numa lista final. É o poder de escolher o que vai ficar no futuro. Você está construindo o futuro, construindo o passado, que é essa seleção. É impossível não falar de poder quando você fala de uma enciclopédia como essas, eu acho.
Boa tarde, meu nome é Rafaela Cristina. Tenho uma pergunta para a Bruna, não, para a Cristina e para o Bruno. Como foi o processo de criação das obras? E aproveitar a oportunidade também para perguntar o que é arte para vocês, no seu ponto de vista. Bom, Em 3 horas? Segunda pergunta, eu me recuso a responder. Porque eu acho que não me interessa muito isso. Enfim, me interessa apenas em registrar, em catalogar obras desses importantes artistas. Não me interessa discutir o que é arte, o que é obra, etc. Sobre o processo de criação, eu acho que varia muito, né? Porque são artistas que trabalham com técnicas muito diferentes, né? Então, existem as mais diferentes técnicas, os mais diferentes estilos, formatos dessas obras. No nosso caso, para a produção do livro, a gente inicialmente fez acho que foi em torno de umas 5 ou 6 reuniões para definir o nome desses artistas, em seguida entrar em contato com as galerias e começar a fazer essa diagramação. Então, se você considerar isso também um ato artístico, fazer uma enciclopédia, então, no caso, o processo de produção foi esse, foi como produzir um livro qualquer, assim, usando um programa de diagramação, um InDesign, enfim, usando imagens, fotografias, etc. Testes de impressão e assim vai. Para nós, como dije antes um pouco, o processo de seleção dos artistas foi mais, tive que ver mais com a parte da financiação do livro, que foram as galerias que representam estes artistas que aparecem no livro, que elas são muito boas de querer fazer isso para o desenho, que era importante também, a parte visual do resultado. E não vou contestar. Temos mais 2 perguntas, e mais alguém gostaria de perguntar antes da gente encerrar? Sim, você já contei. Boa tarde, meu nome é Flor e, coincidentemente, eu também cuido de flores, trabalho com flores. E minha obra que eu gosto muito é O Girassol, de Van Gogh. E eu fiquei muito interessada nessa editora e percebo que ela já tem um fundo, né, de reserva para esses artistas. E conheço alguns amigos aí também que são influentes e gostaria de contribuir com essa editora de vocês. Eu não sei se eu ofendo, mas se você gostaria de poder oferecer sem nada em troca ou apenas flores. Bom, eu acho que, de novo, precisa ter sido recusado por 3 editoras comerciais. Não sei se você já tem essa pré-condição. Segundo, eu aproveito sua pergunta até para fazer uma pergunta para a Cristina, porque já que a gente está falando muito desse processo de seleção da minha editora, eu queria saber como... Da minha não, da nossa, porque também o Paulo Caivano é o meu sócio, apesar de não estar aqui. Eu queria saber como é o processo de seleção dos títulos da sua editora. Como que você seleciona os livros que você decide publicar? Nossa editora somente publicou 2 livros, somente agora. This is Art Now, que apresentei, e depois um livro que se chama This Looks Like Art, que tem um processo diferente. Achamos que, mesmo que o título This is Art Now é uma afirmação de uma coisa que devene arte, através do livro, This Looks Like Art é um processo mais de pesquisa, de arte contemporânea atual, mas desde outro ponto de vista. Então, não temos uma linha assim, definida como vocês. Somente publicamos publicações que têm a ver com as artes visuais. Esse é o requisito. Obrigado. Meu nome é Jorge, eu sou de Porto Alegre. Eu queria, na verdade, começar protestando contra essa gestão autoritária do tempo, que faz com que vocês abrem a discussão e a discussão tem que acabar em 5 minutos. Agora, sou a última pessoa a falar. Eu poderia falar durante, sei lá, 45 minutos.
Então a gente podia convidar ele para sentar aqui, então, já que tem um No espaço lugar do vago. Renan. Então, eu acho que é muito autoritarismo isso. Então, eu vou tentar resumir, então. Na verdade, teria muitas considerações a fazer sobre o que vocês falaram, mas então eu vou acabar só com uma pergunta. É uma pergunta que, todo o tempo que vocês falavam, eu fiquei mirando aquele jarro de água ali. Né? E vocês sabem que a gente está vivendo uma época trágica em São Paulo, né? Então, a minha pergunta é: o que vocês vão fazer com esse jarro? Eu acho que vocês têm que doar, né, pelo menos. Eu acho que agora é a uma hora. boa sugestão, Talvez né? seja a hora de tomarmos água, né? Não, vocês não precisam tomar, né? Doem. Não, todos nós, eu digo. Dividir. Bom, já que não temos mais um mediador aqui, antes de tomarmos um gole de água, gostaria de agradecer a presença de todos aqui e das nossas convidadas. Muito obrigado. Temos mais uma última temos mais pergunta. uma? Tá, E desculpa. depois, os outros espaços do SESC estão à disposição para vocês continuarem a conversa, se o pessoal aí tiver disponibilidade e disposição. A gente leva água para Temos bebedouros. Tem uma piscina grande lá fora. Bom, muito boa tarde. Eu fiquei muito tomado pela postura da Marta, que trouxe uma citação de uma palestra precedente, porque isso acontece muito, né, no ritmo de vida atual, e percebi também que isso acaba meio que tocando a todos aqueles que praticam um pouco o que você fez agora, né, e você sendo uma pessoa solicitada e requisitada pelo circuito aqui e acolá, naturalmente se engana, trazendo uma citação que não era, de repente, a pertinente para o momento, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fiquei sem ler toda a citação, eu li pela metade, e quando eu vi, ela se foi embora, porque não era a citação do momento. E aí eu fiquei pensando também no título da obra da Cristina, que o Bruno acabou antecipando um pouco a minha inquietação, que embora não antes disso, foi uma coisa que falava de ficção, essa, né? Quer dizer, eu cheguei só na ficção, você viu como eu não podia ler muito, são raras as ficções. Foi o erro. Tá. Não, mas curioso quanto o erro também anuncia uma história curiosa, né? Assim, uma história que pode ser retomada. Mas isso era só um comentário. O que eu queria perguntar para você e para todos os outros editores e para a Verônica é sobre esse poder do agora, né? Assim, nesse título, This is Art Now, essa ideia do agora como sendo uma necessidade frenética da contemporaneidade de se tornar cada vez mais visível, tangível, mapeável, não sei se a palavra existe, mas quer dizer, é quase como se a arte servisse mesmo para uma estratégia de registro do real em tempo real. E aí esse now, não é? This is art now, quase como se pudéssemos falar que amanhã já não será mais arte. Hoje é arte, agora é arte. Amanhã deixará de ser. Bom, era um pouco para perguntar sobre o agora, porque eu acho esse assunto curioso, assim, de pensar que algumas coisas são arte agora e talvez não foram antes e não serão depois. Mesmo que, como a Verônica estava falando do coletivo Weightless Sculpture Projects, que eles mudaram do nome agora. Então, as enciclopédias ficam muito datadas ou caducas em muito pouco tempo. É por isso que gostamos de fazer, vamos a lançar uma enciclopédia cada 2 anos para poder atualizar esse agora. E gostamos de ter a revista que nos permite também um lançamento de um blog, que é Rugpicker Daily, que nos permite postear imagens de agora, incluso antes de que as exposições abram, porque é muito importante isso agora. Bom, eu queria falar. Os erros, para mim, sempre são transgressões, e você nas transgressões pode encontrar muita verdade e realidade, são essas causalidades que acontecem. Mas falando dessa ideia do agora, para mim tinha, e por isso a seleção dos artistas que eu fiz, porque para mim estavam entre o barulho bem mediático e o nada. Então, se realmente essas seleções que estão nos apresentando têm esse valor,
de alguma coisa ou do nada. E, para mim, importante é isso, que daqui a 50 anos, ou daqui a 100 anos, alguém vai pegar esses livros e a arte era isso. Ou não. Para mim sempre está essa questão. Eu fiz uma experiência de pegar um jornal de faz 50 anos e pegar a secção de artes, de cultura, e dos 10 artistas que estavam falando, só um agora é reconhecido. O resto já ninguém sabe de quem podiam estar. Obras penduradas em casa de alguém, ou às vezes estão nos acervos dos museus, mas ninguém presta atenção. Então, sempre para mim também é uma questão que está sempre sobre a mesa, de que é agora, que vai ser, que foi, ou que estamos construindo para o futuro. Mas no final sempre é uma construção. Então vai variar do que escolhemos. Eu acho que também o título agora, nessa publicação, na grande parte dessas publicações, tem a ver também com uma certa superficialidade dessas enciclopédias. Porque ou é assim, ou tem o título de Now, ou como outras duas enciclopédias muito conhecidas também, uma se chama Creamer e outra Ice Cream. Quer dizer, sorvete cremoso, né? Não dá. Quer dizer, eu acho que mais do que eu acho que talvez esse presente que essa enciclopédia trata é esse presente que passa tão rápido que não permite realizar uma reflexão sobre o que está sendo dito ali. Portanto, acho que fala sobre superficialidade também. E, ao mesmo tempo, é a única coisa que eu quero acrescentar, e, ao mesmo tempo, esse agora é falso. Porque, quando o livro diz agora, já era. Esse agora já era passado. Né? Basta só ver o tempo de publicação do livro. Né? Como a Cristina lembrou, o Whiteless já mudou de nome. A gente tem que encerrar, né? Porque o Renan não está aí, você, então. O Jorge não quis subir. Bom, é isso. Então vamos tomar água agora. Obrigado para todos. Obrigado. Queria convidar vocês para as próximas ações do Bienal. No dia 20, nós temos